Dando sequência a nossas aulas, como eu havia dito, segundo o vídeo de hoje, é importante vocês assistirem os dois. Então, vou entrar especificamente com a matéria. Todos nós sabemos, e vocês sabem disso, nós vivemos dentro de um Estado, né? Entendo aí Estado, município, unidade da federação e a própria União. Nós vivemos dentro do Estado. Quem vive dentro do Estado? Uma sociedade. Então, o Estado está aqui para proteger uma sociedade. Para ela proteger uma sociedade, ela tem um sistema jurídico para isso. Então, ela criou um argamassa jurídico, que é a topo da pirâmide, se eu pensar na pirâmide de Kelsen, é a Constituição Federal, que traz todo o ordenamento, ou todo o direcionamento que o Estado necessita. Com qual finalidade? Uma só: alcançar o bem comum. Para isso, vocês vão ver lá dentro da Constituição, né, já viram muitas vezes, né, a questão da seguridade social, a questão do meio ambiente, né, a questão do fomento das empresas. Tudo isso é uma finalidade que nós, sociedade, pedimos ao Estado, aquele que nos protege, a chamada pessoa jurídica de direito público, né, para que ele alcance este bem comum. E para isso, nós demos a este Estado um ordenamento jurídico. Esse ordenamento jurídico ele tem uma função, o que nós chamamos de uma função administrativa. Então eu tenho um corpo de pessoas, no nosso caso, que é eleita periodicamente, tá? Um interstício de 4 em 4 anos, prefeitos, governadores e presidente da República, e tem um objetivo, ele exerce uma função administrativa, tá? Então, eu vou falar para vocês que essa função administrativa está dentro do direito administrativo. E o direito administrativo é um ramo do chamado direito público, né? Então, este ramo do direito público, que é o direito administrativo, nada mais é do que alcançar, ou o Estado nos dar o alcance dos nossos direitos fundamentais: educação, saúde, transporte, lazer, seguridade social. Não importa aí se é da primeira, da segunda ou da terceira geração do direito. O que importa é o Estado apresentar medidas eficazes para que eu alcance este bem comum. E isso é um exercício do direito, é um exercício de funções administrativas. Eli Lopes Meireles, ele traz para a gente o seguinte, que o direito administrativo é um conjunto harmônico de princípios jurídicos que regem os órgãos, os agentes e as atividades públicas tendentes a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado. Quais são os fins? O bem comum. Quem que vai exercer? Os órgãos. Vocês vão aprender depois a teoria dos órgãos. Os órgãos, administração direta, secretarias, os ministérios da educação, do transporte, do meio ambiente. Então, cada órgão ligado ao Estado tem uma função específica. Então, o Ministério do Transporte, por exemplo, o próprio nome já diz, ele diz respeito aos transportes, não só aos cuidados das rodovias, nos casos federais pela DENIT, mas os cuidados de como transportar, os produtos químicos devem ser transportados de que maneira, tem que ter identificação para que as pessoas visualizem, principalmente um corpo de bombeiro, se houver um acidente, se aquele produto é extremamente volátil, se ele é explosivo, se ele faz mal à saúde, ou se também é um produto natural, se for uma água, por exemplo. Então, tudo isso, quem vai regulamentar é a própria administração pública. Através de quem? Como é uma pessoa física, como não é uma pessoa física, é uma pessoa jurídica, ela precisa de pessoas físicas para se movimentar. E este movimento se dá através de quem? De seus agentes, os chamados agentes públicos, que exercem o quê? Uma atividade pública, com um objetivo concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado. Quais são os fins desejados pelo Estado?
aquilo que nós, quando criamos a Constituição, ou os nossos deputados que nos representam modificam, esse é o fim desejado. Eu quero uma educação para todos de igual teor, eu quero saúde para todos, para que todos tenham a devida atendimento, devida qualidade, né? Então, tudo isso é destinado por nós. Para quem? Para o Estado. Através do quê? Através da nossa Constituição Federal. Então, tudo isso nós temos o que nós chamamos de função. Então, o que é uma função? É alguém que exerce uma atividade em nome de um terceiro. Quem que é o terceiro aqui nessa relação? Somos nós, a sociedade. E quem é esta pessoa que nos representa? O Estado. Obviamente, de novo, o Estado é uma pessoa jurídica, é uma pessoa que não é tangível, não consigo pegar o Estado. E ele precisa se movimentar, ele se movimenta através daquilo que nós chamamos de pessoas físicas, agentes públicos ou políticos, se forem eleitos, vereadores, que nós vamos ter eleição esse ano, prefeitos ou servidores de carreira, aqueles que prestaram um concurso público de provas ou provas de títulos, tá? E ingressaram na administração pública, atendendo o chamado princípio da eficiência. Depois vocês vão aprender um a um aí, cada um separadamente. Então, tendo esta visão inicial, vocês já percebem que o direito administrativo, tá, traz obrigações para o Estado. Então, eu vou ter aí o primeiro pensamento da chamada direito vinculado, as atitudes vinculadas do Estado, ou seja, os seus agentes seguem exatamente o que está na legislação. E o que ele segue exatamente? Tá? Ele segue os interesses. Quais interesses? Pessoais? Não, porque senão aí haveria um desvio de finalidade. Ele atende o chamado interesse público. Então aí vocês vão aprender o primeiro princípiozinho, chamado princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, correto? Então a administração pública, nas suas relações, ela tem o que nós chamamos de um diferencial, um direito diferenciado a ela. Por isso que vocês viram, eles são dotados de prerrogativas, por exemplo, prazos em dobro, prazos em quádruplos, tá? Para contestar, em dobros para recorrer, formas de pagamento diversa do que um particular, com a obrigatoriedade de expedir um precatório para fazer o recebimento. Então, a administração pública tem algumas prerrogativas, quais nós não temos, correto? A forma de gastar o dinheiro, que o dinheiro, queira ou não, é nosso, que nós recolhemos através da tributação, vou usar o tributo aqui como gênero, não como espécie, aprendam isso. Então, tudo isso foi dado à administração, dizendo, olha, pode construir, não tem problema. Só que para construir um hospital, você tem que seguir alguns ordenamentos jurídicos que eu mesmo, o Estado, implantei para ser cumprido. Qual ordenamento? A Lei de Licitações e Contratos, correto? Então, vendo esta primeira situação, eu tenho uma definição de direito administrativo. Eu já falei isso para vocês diversas vezes, vou tornar a repetir. Não sou adepto de se decorar uma definição, mas eu sou adepto de entender uma definição. Então vamos lá. Marçal Justen diz o seguinte: o direito administrativo é o conjunto das normas jurídicas de direito público que disciplinam as atividades necessárias à realização dos direitos fundamentais, não importa a geração aí, tá? E a organização e o funcionamento das estruturas estatais e não estatais encarregadas de seu desempenho. Então vamos lá. Primeiro, conjunto de normas públicas. Aqui eu tenho que ter dois entendimentos, tá? O primeiro, regras, tá? Regras jurídicas. Então nós temos aí a lei de improbidade administrativa, nós temos a lei de licitação. Então eu tenho normas jurídicas que determinam a conduta da administração pública para alcançar um determinado objetivo. E eu também tenho, e hoje se encontra muitos deles codificados, os chamados princípios. Então, entendam aí conjunto de normas como a própria norma em si, como dito aí, tá? A Lei de Licitação 8.666, como também
entendam os princípios, tá? Principalmente os codificados na Constituição Federal, do LIMP, no artigo 37, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, tá certo? Segundo, ligados ao direito público. Então eu já vou fazer um liame no meu pensamento que as normas que regem o direito administrativo são normas ligadas ao direito público. Ao direito privado, eu tenho aí as relações privadas, o direito civil, eu tenho uma relação de consumo, uma relação de compra e venda, uma relação contratual, isso é uma norma de direito privado. Uma relação com o banco, por exemplo, de você tratar um cheque, isso é uma norma de direito privado. As normas de direito público regem e dão a garantias, as prerrogativas à administração pública. Para quê? Com qual finalidade? Para garantir a boa execução das suas atividades e aquilo que foi dado como direito público, como direito administrativo de definição inicial do Eli Lopes Meireles, a sua imediata execução. De qual? E disciplinam as atividades. Quais atividades? Atividades administrativas, as funções chamadas administrativas. Então eu tenho aqui a atividade de gestão. Então o nosso prefeito, por exemplo, ele pratica uma gestão pública, ele pratica uma gestão administrativa dentro da nossa municipalidade, dentro da circunscrição na qual se encontra o município, no caso nosso, Votuporanga, ou Cosmorama, ou Fernandópolis, ou qualquer município, você tem um gestor. Então é uma atividade de gerir o quê? Um bem público, uma res pública, uma coisa pública, não uma coisa de ninguém, mas uma coisa de todos nós. E essa atividade que ele exerce pode ser entendida como toda atividade realizada por quem? Pelos órgãos da administração pública, ministérios da educação, secretarias de saúde, secretarias do meio ambiente, no caso de uma municipalidade. Esses órgãos, através de um ordenamento jurídico, através de uma norma jurídica, vai alcançar aquilo que nós desejamos. Não se esqueçam que essas normas são a própria lei e os princípios. Então a administração tem que seguir a lei e seguir os princípios. Não adianta eu só seguir a norma e ferir os princípios de publicidade, por exemplo, ou o princípio da eficiência. Para qual finalidade isso? Necessário a realização dos chamados direitos fundamentais. E aqui eu vou dar uma parada apenas para dar uma explicação um pouquinho melhor. Vocês viram em direito constitucional os chamados direitos humanos, direito à vida, direito à liberdade, direito à seguridade social, ao amparo. Todos esses direitos, e eu vou repetir, não importa se é de primeira, segunda ou terceira geração, tá? Isso não importa aqui a nomenclatura, se é da primeira, segunda ou terceira dimensão ou geração, que não me importa aquilo que vocês vão usar. Importa sim é aquilo que nós entendemos como fundamental para a nossa vida. A educação é fundamental? Ela é fundamental. Então, se ela é fundamental, eu preciso dar a alguém a obrigatoriedade de passar essa educação. Quem que nós demos? Ao Estado. Então, o Estado, através do Ministério da Educação e Cultura, que é o MEC, ele traça diretrizes, tá? Ele traça as chamadas DCNs, Diretrizes Nacionais Curriculares, tanto para o ensino básico, como para o ensino fundamental, como para o ensino superior. Então ele vai mostrar para cada um de nós aqui qual é a finalidade que ele deve ser aplicado. Isso é a chamada necessidade de atender os chamados direitos fundamentais. E, por fim, é uma organização e o funcionamento das estruturas estatais e não estatais encarregadas de seu desempenho. Eu vou voltar à educação. A educação eu posso ir para uma escola pública, então eu tenho um Estado. Mas um privado pode ter uma autorização para o funcionamento? Pode, não tem problema nenhum. Tanto é que vocês visualizam diversas universidades particulares, diversas escolas fundamentais particulares, mas essas escolas, mesmo sendo particulares, ela deve seguir um ordenamento dado pelo próprio Estado.
Ela pode ser feita também através de uma concessão. Por exemplo, eu tenho lá a legislação sobre concessão, permissão e autorização de uso. Eu vou, daqui a São Paulo, por exemplo, eu passo acho que 8 ou 9 pedágios, eu não me recordo, né? Então, cada pedágio eu estou pagando uma concessão que foi dada ao particular. Mas essa concessão é de uma empresa privada, mas que naquele momento ele exerce uma atividade pública, tá? Ele representa o Estado. Então, esta é a nossa primeira aula que nós vamos ministrar, aula presencial, infelizmente para a turma da manhã só na próxima semana e para a turma do noturno é amanhã. Amanhã nós vamos sentar e vamos diluir um pouquinho melhor, uma explicação um pouquinho melhor para vocês. E eu espero que todos aprendam o direito administrativo. O direito administrativo, e muito obrigado a todos.